Então vamos falar sobre a troca de radiação entre superfícies reais, que são chamadas de superfícies cinzas na radiação, né? Essas superfícies reais, então a parcela de energia que sai de uma superfície tem a ver com a radiosidade, conforme nós temos falado aí, que tem a ver com o poder emissivo devido à temperatura em que o corpo real se encontra e mais a parte refletida, né, de radiação. Bem, e aí para a gente poder falar um pouco sobre superfície real, a gente precisa entender um pouco melhor sobre emissividade e absortividade, e se o material for translúcido, parte aqui também vai ser transmitida e a outra parte absorvida. Então vamos entender o que significa, né, uma superfície real em termos de denominações aí de energia fracionária. Bem, então imagina que você tem uma cavidade também aqui, mas ela não está se comportando como um corpo negro nesse caso. Está sendo definido aqui que tem uma parte perdida, né? O poder emissivo dela é menor do que o poder emissivo da superfície interna, do que se fosse um corpo negro. Então, supondo que esteja essa temperatura de superfície TS. Qualquer irradiação que entra aqui, G, ela vai ser refletida, né, pela própria superfície que está a uma temperatura TS, e então essa irradiação vai se igualar ao poder emissivo do corpo cinza aqui no caso. E aí, por um balanço de energia, a gente sabe que a energia que entra é igual à energia que sai, né, em regime permanente. Então, a energia que está entrando nessa superfície, ela tem a ver com o termo de absorção da irradiação, né? Tudo que entra na superfície é absorvido. Então, daquela parte do fluxo G, se fosse um corpo negro, ele absorveria tudo e a sua absortividade seria 100%. Mas como é uma superfície real, então você vai ter uma absortividade relacionada à capacidade de cada material de absorver energia. Então você tem que a absortividade vezes G, né, vezes a área, sendo que esse G está em watts por metro quadrado, é igual à energia que sai, aqui no caso da cavidade, que é um poder emissivo real. Então, esse poder emissivo real chamado de E, e poder emissivo de corpo negro chamado de AB. Então, cortando as áreas aqui, a gente tem que B, né, o poder emissivo de um corpo negro relacionado com o poder emissivo de uma superfície real é igual à razão desse poder emissivo sobre uma absortividade, ou seja, o poder emissivo de um corpo negro sempre vai ser maior do que o poder emissivo de um corpo real, né? Então, se você tiver vários corpinhos aqui, né, no interior dessa cavidade que está absorvendo uma determinada energia, você pode dizer que o poder emissivo, né, de 1, por exemplo, de uma superfície 1 sobre alfa é igual ao poder emissivo de 2 sobre alfa e assim por diante. Essa razão, né, e essa relação aí é chamada de lei de Kirchhoff. E aí, se você substituir, né, o poder emissivo real por uma emissividade vezes poder emissivo do corpo negro, você tem que emissividade é igual à absortividade, né? Então, essa é a lei de Kirchhoff. Mas quando que ela vai ser válida, né? Partindo da definição de emissividade e absortividade, em termos de parâmetros aí variáveis, né, como θ e φ, temperatura e espectro, você tem que a emissividade espectral, por exemplo, é um poder emissivo, né? O que vai ser a emissividade de um material? Vai ser o quanto que ele tem capacidade de emitir.
né, radiação, ou seja, é o poder emissivo da superfície real dividido pelo poder emissivo de uma superfície que se comporta como corpo negro nas mesmas condições dadas, de uma temperatura, de qualquer outra informação aí que seja dada. Bem, a gente pode aproximar essa equação se for substituir lá pelas equações que a gente definiu de poder emissivo, a gente pode substituir, né, aqui e fazer as devidas aproximações. Em geral, a gente ignora que varia em relação a φ, e aí você chega a essa equação aqui, onde a emissividade é igual a 2 vezes a integral de 0 a π da emissividade espectral cosseno θ seno θ d θ. E fazendo a emissividade total, que é a integral de toda a emissividade espectral, né, em toda a faixa de espectro aí conhecida de 0 a infinito, você tem que a emissividade total é igual à integral da emissividade espectral vezes o poder emissivo espectral de um corpo negro dividido pelo poder emissivo de um corpo negro, né, a fração. E de forma análoga você pode definir a absortividade, né, também. Aí nessa situação é bem parecido. Bem, então, para essa emissividade ser igual a essa absortividade, aqui partindo dessas equações, o que você tem que analisar para essa igualdade ser real, né? Ela só vai ser real se alfa e emissividade forem independentes, né, independentes da faixa espectral e também de θ e φ, ou seja, se for um emissor difuso independente da faixa espectral. Então, dependendo, né, do material, da faixa de temperatura, por exemplo, tem faixas espectrais, né, como a gente viu, que o material absorve muito mais energia do que em outras determinadas faixas espectrais. Então, na faixa que você estiver analisando, a emissividade e a absortividade tem que ser constante para poder você validar a lei de Kirchhoff para essa situação, ok? Então, retornando aqui ao estudo da radiação, né, a troca de radiação entre superfícies, no caso superfícies reais, você vai ter, por definição, o seu QI, né, que QI é a taxa líquida, que no caso que sai menos o que entra na sua superfície I. Então, tudo que sai é aquela parte refletida, mas é emitida, que é chamado de radiosidade. E GI é aquela parte do fluxo que está entrando, né? Multiplicado por aí para me dar uma unidade em watts. Bem, pode-se dizer, se você conhecer, né, a refletividade, o seu GR no caso, né, tudo que está sendo refletido é igual a refletividade, que é representado também de forma análoga ao que a gente viu para a emissividade e para a absortividade, vezes o GI que está entrando. Então, eu posso substituir o JI aqui no caso pelo poder emissivo, mais a refletividade vezes GI. E aí o poder emissivo de uma superfície real a gente viu que é igual a uma emissividade vezes o poder emissivo do corpo negro. Então, fazendo as devidas substituições aqui, você consegue expressar o seu GI em função de JI. Então, GI, que é aquela parte irradiante, ela é igual ao JI menos a emissividade do seu material, né, vezes o poder emissivo do corpo negro, que é dado pela lei de Stefan Boltzmann, e 1 sobre 1 menos a emissividade. Você encontra que QI é dado pelo poder emissivo de um corpo negro menos JI sobre 1 menos a emissividade de I sobre a emissividade de I aí.
Então, em termos de cálculo de Q e J, né, sendo emitido de I para J, você tem que é uma radiosidade que sai de I e atinge J, ou seja, está relacionado com a sua resistência espacial. Então, AI vezes F de J, né, tudo que sai de energia de I para atingir J, relacionado a uma radiosidade de I menos radiosidade de J. Isso é igual ao somatório de todos os JIs menos JJ, se você tiver mais de uma superfície, né, no caso, variando de 1 a N, dividido pela resistência 1 sobre AI vezes F de J, né? Aqui, na verdade, só escrito de uma forma rearranjada, porque você pode dizer que também é um potencial motriz dividido por uma resistência. E se você igualar, então, todo esse calor que sai em regime permanente, que sai de uma superfície para atingir a outra superfície, você igualando com a equação anterior, você chega nessa equação aqui, e aí você pode calcular os J's, por exemplo, as radiosidades de quantas superfícies necessárias aí em um sistema de equações, né?